Muito boa noite, pessoal. Quero dizer para vocês primeiro que é um prazer enorme para mim estar aqui em Balneário Camboriú pela primeira vez e espero compartilhar um pouco com vocês essa experiência nossa sobre liderança orgânica. Eu garanto que até o final da palestra hoje vocês vão sair daqui conhecendo uma liderança totalmente livre de agrotóxico e que vocês vão encontrar em casas de produtos naturais com selo verde. Mas quem ouviu a primeira vez o termo, pensou alguma coisa relacionado com o orgânico, que está muito em moda hoje, acertou. Porque, na verdade, liderança orgânica tem tudo a ver com isso, né? Eu vou começar a nossa história hoje aqui, compartilhando com vocês uma história de sucesso. E olha que essa história aqui é o seguinte, talvez a maior história de sucesso que já ocorreu no mundo até hoje. A história é o seguinte, antes de começar, eu queria definir melhor para vocês esse termo orgânico. Orgânico, se a gente for ver no dicionário, vai dizer que tem a ver com organismos naturais, natureza, né? Organismo natural é algo parecido com essa folha, que não tem ângulo reto, que ela é totalmente imprevisível, o formato de crescimento dela. E, como vocês podem observar, é algo harmônico. Então, o conceito orgânico, falando agora de sucesso, já existe no mundo há aproximadamente 4,7 bilhões de anos. Foi quando começou vida orgânica nesse nosso planeta. Mais ou menos 450 milhões de anos atrás, a nossa Terra já estava coberta de vegetação. 450 milhões de anos se passaram e não mudou muita coisa. A Terra já passou por, durante esse período, catástrofes, meteoros atingiram a Terra, vulcão, lava de vulcão cobriu grande parte do planeta e a natureza sobreviveu. A natureza tem uma capacidade enorme, fantástica, de se adaptar a qualquer situação de ambiente. A natureza, ela se autorregula, ela se autoevolui. Então a natureza, o organismo natural, o orgânico, né, não tem comparação com nada em termos de sucesso nesse planeta. E você sabe o que mais? Nós, seres humanos, fazemos parte dessa história. Esse pessoal aqui é uma tribo da África, chamada de Kung, que fica lá no Quênia, no Kalahari, deserto do Kalahari, né? Essa é uma das tribos que representam o ser humano natural. Ser humano natural é um conceito de sociologia que tem a ver com um ser humano que viveu antes do período conhecido como Revolução da Agricultura. Ou seja, antes de 9.000 antes de Cristo, certo? E o ser humano, antes desse período, desde o surgimento da nossa espécie, Homo sapiens, até a Revolução da Agricultura, se passaram 200.000 anos. Então, só o ser humano igual a nós, antes de nós, né, conhecermos qualquer coisa sobre ele, povoou essa terra, sobreviveu em todos os tipos de ambiente inóspito, durante 200.000 anos. E se nós pegarmos os ancestrais desse ser humano, né, que são as espécies que antecederam ali, Homo erectus, Australopithecus, nós estamos falando de mais de 8 milhões de anos. 8 milhões de anos que nós, seres humanos, povoamos esse planeta, vivemos nas mais diversas condições de ambiente. E sabe o que mais? A gente sobreviveu.
E sabe por que que a gente sobreviveu? Porque esse ser humano natural, ele tem uma característica fantástica. Existem muitas evidências, né, de estudos antropológicos e arqueológicos que mostram que essas tribos aí, durante todo esse período de 200 mil anos, e também os ancestrais, eles viviam de forma pacífica, em cooperação contínua uns com os outros, em harmonia total com o ambiente. Então nós podemos afirmar como a única razão por ter durado tanto tempo. Porque o ser humano, se ele tivesse qualquer tipo de comportamento parecido com o que nós temos hoje, de competitividade um com o outro, de conflito, dificilmente ele sobreviveria tanto tempo. O próprio Darwin, analisando nós, seres humanos, ele viu que nós somos uma espécie cuja principal característica é a colaboração, é a união. Então, esse ser humano trabalhou em colaboração, em união, ajudando uns aos outros durante 200 mil anos. Está aí a história de sucesso, né? Agora, eu vou compartilhar com vocês uma outra história, um pouquinho diferente, que depois vocês vão me dizer no final se está assim tão bem sucedida, né? É a história que começa com quadrado. Pode não parecer, mas o quadrado talvez seja uma das coisas mais adoradas pelo ser humano. Por esse ser humano atual. Sabe quando descobriram o primeiro quadrado? Algum tempo depois da Revolução da Agricultura. Por quê? Porque na natureza, aquela natureza que vocês viram ali agora há pouco, não existe quadrado perfeito. Não existe. Você pode procurar em qualquer elemento da natureza, você não vai encontrar um quadrado. Então, de onde que veio o quadrado? Alguém tem alguma ideia? Da mente humana. Exatamente. O ser humano, em algum momento, ele descobriu, poxa, eu construí um elemento perfeito. Todos os lados são iguais um aos outros. Quando ele construiu esse elemento perfeito, que ele achou perfeito e que não tinha na natureza, uma das primeiras reações desse ser humano foi o quê? Eu sou melhor que a natureza. Isso aconteceu há muito tempo, viu, gente? Quando o ser humano se achou melhor que a natureza, certo? A primeira reação dele, o primeiro comportamento dele, foi tentar controlar essa natureza. Daí, então, a Revolução da Agricultura que eu comentei, que aconteceu mais ou menos há 9.000 anos antes de Cristo. O homem pegou e cercou a terra. Antes, o ser humano natural vivia como nômades em grupos de caça e coleta. Certo? Quando o ser humano cercou a primeira gleba de terra, ele se tornou territorial. Né? E a partir dali, já de posse do quadrado, ele começou a construir um mundo onde ele pudesse ter mais controle. Controle sobre a natureza, primeira coisa. Controle sobre outros animais, segunda coisa. Controle sobre outros seres humanos, terceira coisa. O controle sobre outros seres humanos começou quando o primeiro ser humano cercou a Terra, fez o primeiro quadrado dele, e aí veio outro ser humano que não sabia que aquela terra já tinha um dono e pisou naquela terra. Né? Aí então o ser humano que falou que aquela terra era dele, falou, opa, você agora tem que me obedecer. A partir daí surgiu a escravidão. Então o ser humano, a partir do quadrado, criou essa noção de que ele pode controlar o mundo. Porque o quadrado é uma coisa previsível. Você pode fazer
milhares de quadrados iguais. Isso é uma coisa que na natureza não existe. Na natureza, cada organismo ele é de um jeito, ele se adapta de uma forma diferente. Né? E o ser humano começou, então, essa fixação pelo quadrado muito cedo. Né? Porque a partir dali, a partir dessa primeira descoberta na Terra, né, ele já começou a fazer tijolos quadrados para construir casas quadradas, fazer carroças quadradas, mesas para comer quadradas, e por aí foi. Durante muito tempo. Até que mais ou menos uns 200 anos atrás, ou seja, anteontem, ou seja, alguns minutos atrás em tempo geológico, né, uns 200 anos atrás, o ser humano descobriu que ele podia potencializar mais ainda esse controle que ele supostamente achava que teria sobre a natureza, sobre o futuro. Né? E o que ele fez? Ele pegou e multiplicou a complexidade dos seus quadrados, certo? Ele reuniu vários quadrados e vários retângulos e vários elementos perfeitos para montar uma coisa chamada máquina, certo? E a máquina é o reflexo dessa união de quadrados. E a máquina representa uma coisa fantástica para o ser humano, por quê? Porque ela produz mais quadrados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a máquina é algo que o homem pode controlar totalmente. Porque ele não conseguiu controlar totalmente a natureza, por mais que ele tentasse, até hoje. Senão nós não teríamos as catástrofes climáticas que ainda temos. Né? Ele não conseguiu controlar totalmente os outros seres humanos. Mas ele tinha essa obsessão por controle, porque ele descobriu o quadrado e ele viu que ele tinha que chegar em algum lugar. Então a máquina foi a maior solução, a maior invenção que ele descobriu. Porque a máquina é algo que pode ser totalmente controlado por uma pessoa. Só que a máquina, comparada com a natureza, tinha alguns problemas, alguns desafios um pouco maiores. Né? Porque a natureza, você pegar uma árvore, você pegar qualquer coisa e deixar ela sozinha, ela vai se autoevoluir. Ela vai se adaptar sozinha, certo? E uma máquina, depois que o ser humano produz ela, ou coloca ela para funcionar, depois de pouco tempo, ele já tem que fazer uma manutenção nela. E aí, geralmente ela quebra. Depois de um certo tempo, ele tem que consertar. E aí, depois de um certo tempo, ela vai ficando velha, vai sucateando, certo? Vai dando cada vez mais conserto, cada vez mais manutenção, até que ele tem que substituir ela por outra máquina. E esse negócio de fazer máquinas e substituir máquinas, e consertar máquinas, e garantir que as máquinas estejam funcionando, certo? Isso começou a dar um trabalho danado para a humanidade, certo? O ser humano começou a ter que trabalhar feito um louco, depois que ele descobriu as máquinas. E o pior não é isso, o pior é que as máquinas, de um jeito ou de outro, elas sempre se tornam obsoletas, a partir de determinado momento. Nesse ponto, o homem, a inteligência do homem não chegou nem perto da inteligência da natureza. Certo? Nem perto. Agora, o pior não é isso, certo? Agora eu vou apresentar para vocês o novo ser humano que surgiu. Esse aqui é o ser humano artificial. Vocês conheceram o natural antes. Esse aqui é o artificial, que surgiu depois da revolução da agricultura. Né? Esse ser humano, obviamente, depois do surgimento das máquinas, e depois do aumento exponencial da produção de quadrados no mundo, esse ser humano ficou um total obcecado por quadrados. Certo? Esse cara aqui, ele mora num quadrado, ele dorme em cima de um quadrado, ele acorda de manhã, senta num quadrado para tomar café,
pega o seu quadrado, vai até um outro local de trabalho, onde ele entra num quadrado, senta num quadrado, na frente de um quadrado, fica o dia inteiro criando, produzindo, vendendo quadrados, e no final do dia, ele volta para casa, senta num quadrado, liga outro quadrado para assistir, e sempre muito preocupado em ter que adquirir mais e mais e mais quadrados. Inclusive, ele descobriu até um quadrado portátil agora, certo? Que ele fica o dia inteiro praticamente olhando para esse quadrado. Tamanha paixão desse ser humano por quadrados, né? E o mais curioso é que depois disso tudo, certo? Esse ser humano não chegou nem perto, mas nem perto do nível de cooperação, de harmonia e de felicidade do ser humano natural lá atrás. Muito pelo contrário. Esse ser humano aqui, a vida dele hoje é cheia de conflitos, é cheia de emoções negativas, de medos, medos de faltar quadrados. Emoções negativas que se convertem em doenças. Então tem muitas doenças. Conflitos que se convertem em violência, que se convertem em guerras. Então até hoje, parece que esse ser humano não se encontrou muito bem dentro dessa sua proposta de controlar a natureza e de controlar as outras pessoas. Esse é o maior dilema que esse ser humano está vivendo hoje. E esse dilema, ele reflete em diversas organizações humanas. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Então, se nós pegarmos o modelo máquina, estrutura, máquina, certo? E a gente começar a observar diversos tipos de organizações sociais que esse ser humano criou, a gente percebe que existe um alinhamento muito perfeito entre como está estruturada uma máquina e como o ser humano estruturou, por exemplo, uma empresa. Certo? Uma máquina tem piloto, tem processos que rodam, gera determinado resultado, né? E o ser humano, né, desde o século passado, estruturou as empresas, as organizações, os locais de trabalho, da mesma forma, né? Ele criou quadrados, onde ele coloca pessoas, ele criou processos que alinham esses quadrados, e ele criou indicadores numéricos para medir a eficiência desses processos, certo? Ele copiou exatamente o modelo máquina dentro de estruturas onde trabalham seres humanos. E ele não fez isso só em empresa, não. Se a gente pegar as escolas, elas também parecem muito com isso aqui. Caixinhas onde as crianças entram por faixas etárias, com metas para serem cumpridas, que são as notas, padrões para serem seguidos, para que todo mundo chegue igual ao final do processo. Ou seja, repetir o mesmo, que é o que a máquina faz. Se a gente olhar o sistema de saúde nosso, a gente vai ver a mesma coisa. Até médicos que trabalham pensando dessa forma, mecanicamente. Até os governos, poder público, tudo funciona dessa forma. E as pessoas estão inseridas nesse contexto. E quando a gente chega numa época igual essa de hoje, onde existe muita informação disponível e o ser humano vai usando sua inteligência para analisar e questionar muito dessas informações, o ser humano começa a não aceitar mais viver
ou trabalhar dentro de um modelo assim. Isso é um problema que está acontecendo hoje na maioria das organizações. As pessoas não estão mais engajadas, não estão satisfeitas. Elas vão aos trabalhos, muitas vezes, na maioria das vezes, como uma obrigação pura e simples para poder pagar as contas. Existe uma pesquisa do Ibope dos Estados Unidos que saiu em 2013, que mostra o nível de engajamento das pessoas com as organizações. Somente 30% das pessoas que trabalham em empresas americanas se demonstraram engajadas, ou seja, estavam numa empresa porque realmente gostavam da empresa. 30%. 50% estavam desengajadas, ou seja, iam na empresa para pegar o salarinho e sair de lá. Não estavam nem aí por que acontecia na empresa. Pior foram os outros 20%. Estavam ativamente desengajados, ou seja, iam nas empresas para sacanear. Isso lá nos Estados Unidos, hein? Imagina aqui. Então, gente, esse problema das pessoas estarem felizes, das pessoas estarem engajadas dentro das empresas, esse problema é, hoje, talvez um dos maiores desafios a serem enfrentados pelas lideranças. Certo? E o problema, a raiz dele, está neste pensamento que vocês estão vendo aqui. O pensamento de desenhar as estruturas, desenhar os modelos de relacionamento humano como se as organizações fossem uma máquina. E tentar encaixar as pessoas em processos, em funções, como se as pessoas fossem peças dessa máquina. O Tempos Modernos lá do Chaplin, de 1900 e pouco, ainda está muito vivo nas organizações. Por incrível que pareça. Então, gente, esse desafio social, hoje, está representando até uma grande quebra de paradigmas em muitos sistemas. Até mesmo a falência do sistema econômico, que está acontecendo em alguns países, na Europa, essa crise que não acaba, começou em 2008, até hoje está só piorando, certo? Tudo isso aí é uma crise de um sistema que aparentemente não está funcionando mais, porque as pessoas não estão mais conseguindo ficar dentro dele. E olha, economia foi um ambiente paralelo que o ser humano criou para tentar ter mais controle sobre o ambiente. Porque como ele não tinha controle sobre a natureza, ele criou o sistema econômico. Quem sabe ali nós temos um controle para a gente poder garantir um futuro e prever esse futuro e buscar aquilo que a gente deseja. Certo? E ele foi traído por esse mesmo sistema que ele criou. Por quê? Porque o sistema também é imprevisível. O sistema também se volta contra ele, o sistema econômico. Então, gente, o desafio nosso passou a ser repensar o modo como a gente tem pensado as coisas. Até hoje, nós fomos educados, treinados para pensar assim. Até nossas famílias, talvez, nos ensinaram a pensar assim, porque o mundo é assim. Só que nós estamos agora numa época onde esse pensamento está ruindo. E o grande desafio da humanidade é o que vai ser de nós a partir de agora. Que novo sistema nós vamos criar? Certo? Bom, alguns líderes já há muito tempo, já desde a década de 40, e alguns estudiosos, começaram a observar algo mais bem sucedido que a máquina. Começaram a observar a natureza, os sistemas naturais, os sistemas orgânicos, certo? E observando esses sistemas, eles começaram e pensaram em desenvolver organizações ou desenvolver uma mentalidade mais parecida com esse sistema. Ou seja, o princípio que eles inicialmente assumiram foi que o ambiente é imprevisível. Nós não podemos fazer nada
para garantir o nosso futuro. A única coisa que nós podemos fazer é nos preparar da melhor forma possível para qualquer futuro que apareça. Nós temos que nos adaptar da melhor forma possível a qualquer que seja o ambiente que apareça. Ou seja, o pensamento foi de: vamos tentar aprender com a natureza. O que a natureza faz para se adaptar tão bem a toda e qualquer situação de ambiente. Certo? E esses líderes que pensaram assim, viram que aquele ser humano natural era muito melhor do que o ser humano artificial para poder se ajustar e se adaptar a qualquer situação de ambiente imprevisível. Quando eles perceberam isso, eles começaram a incorporar em suas organizações alguns elementos de comportamento, alguns elementos da forma de interagir entre as pessoas que aquele ser humano natural tinha. E assim surgiram, e eu digo, desde a década de 40 começaram a surgir organizações que procuram espelhar mais o sistema natural do que o sistema mecânico. Essas organizações procuram trazer pessoas para interagir e colaborar umas com as outras, o máximo possível, para que todas elas passem a criar continuamente soluções, sempre que o ambiente coloque um desafio. Ou seja, esse tipo de organização precisa prever um futuro para poder chegar nele. Esse tipo de organização, ele está 100% focado no presente. Ele se foca muito no presente. Como eu me preparo, como eu preparo a minha equipe, como eu preparo todas as minhas estruturas, como eu preparo tudo aqui dentro para qualquer situação de ambiente. Ah, crise. Esse pessoal não liga para a crise. Crise eles já estão preparados para ela há muito tempo. Aqueles lá estão chorando, tomando remédio, um monte de coisas assim, certo? Então, esse desafio de mudar o pensamento para poder se adaptar melhor às situações do ambiente, foi o que foi levando o ser humano realmente a desenvolver esse tipo de organização. Só para ilustrar, né, porque eu estou falando disso, como é que a gente funciona, como é que a gente desenvolve isso, como é que a gente transforma, certo? A primeira coisa que eu preciso constatar para vocês é o seguinte: o sistema 100% máquina, 100% comando e controle, que seria o copo de água suja, ele não existe. Ele é uma utopia. Assim como o sistema 100% orgânico, 100% natural. Isso só lá no ser humano natural. Nós não estamos num ambiente que permite mais que isso exista. Certo? Então a primeira quebra de paradigma que nós temos que ter é o seguinte: não tem como implantar uma organização orgânica. Não existe isso. Não tem como, a minha organização é orgânica. Não é bem assim que as coisas funcionam. Certo? Como é que funciona então? Existe uma linha que vai da água suja até a água limpa. Todos os seres humanos do mundo estão nessa linha, em algum ponto dela. Assim como todas as organizações do mundo estão em algum ponto dessa linha. Certo? Então, o que as organizações foram descobrindo, as orgânicas, é como dar passos no sentido de se aproximar mais da água limpa. É isso que elas descobriram, só. Certo? E cada passo que elas dão, o que acontece? Elas removem um pouco de sujeira do seu copo. E quando elas removem um pouco de sujeira do seu copo, como é que fica a água? Um pouco mais limpa. Então elas conseguem enxergar melhor, os relacionamentos fluem melhor, tudo começa a acontecer de um jeito um pouco melhor. Certo? Então,
a organização orgânica, na verdade, como eu disse, ela não existe. O que existe são organizações que estão dando passos naquela direção, na direção do orgânico, né? E elas estão dando esses passos de forma consciente, porque elas querem realmente levar a organização delas o máximo possível para aquele lado. Porque quando elas fazem isso, automaticamente elas engajam mais as pessoas, automaticamente elas têm pessoas muito mais comprometidas, automaticamente todos ficam mais felizes, automaticamente a humanidade melhora. Certo? Então, só a título de exemplo, né, só para ilustrar, qualquer pessoa pode desenvolver cada vez mais uma mentalidade orgânica. Não se trata só de liderança ou de organização, qualquer pessoa. Se nós começarmos a pensar mais, né, em propósito, em colaboração, em como preparar as pessoas para qualquer tipo de ambiente, os filhos, a família, tudo isso aí é um pensamento mais orgânico. E nós podemos começar a desenvolver esse pensamento em nossa vida também. Pessoas, individualmente. Organizações, como que isso acontece? Líderes que começam a pensar isso, começam a praticar isso em suas vidas, automaticamente eles vão levando isso para pessoas próximas e automaticamente isso vai acontecendo também em suas organizações. Ou seja, o único jeito de se desenvolver uma organização mais orgânica é se o líder realmente desenvolver uma vida e um pensamento, uma mentalidade mais orgânica. Não tem outro jeito. Não tem como chamar o consultor e falar, vem aqui, trabalha a minha equipe. Não funciona. A título de exemplo, alguns líderes que, dentro de alguns de nossos estudos, a gente identificou como os que mais avançaram, ou avançaram bastante, não digo os que mais, mas eles avançaram bastante na linha orgânica. Dalai Lama, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. Certo? Depois eu vou dizer o porquê, vocês vão ver. Por outro lado, no outro lado da linha, no oposto, nós temos Hitler. Um pouquinho mais para lá está o Assad, né, que está tendo esse pequeno problema na Síria hoje. E o George Bush, por exemplo, um pouquinho mais para lá. Certo? Mas é só para a gente ver que nós estamos tudo aqui nesse bolo. Certo? Não tem todas as pessoas, ou estão mais para cá ou estão mais para lá. E o grande desafio é, estamos conscientes disso ou não? Porque se não estamos conscientes, nós continuamos praticando atitudes e comportamentos que vai deixando a água mais suja. Certo? E se nós olharmos para organizações, nós também temos exemplos interessantes. O Google é uma organização que caminhou muito naquela direção. Certo? Nós temos Doutores da Alegria, organização daqui do Brasil. Já ouviram falar? Então, fantástica essa organização. Caminhou bastante naquela direção. Mas nós temos empresas lucrativas também. Southwest Airlines, uma companhia aérea americana. Se vocês estudarem um pouco sobre essa companhia, vocês vão ver que coisa fantástica que é essa companhia. E como as pessoas adoram trabalhar lá dentro. Outra no Brasil, a Senco, Ricardo Semler, na década de 80, escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa, onde ele transformou totalmente a organização dele durante uns 8 anos. E ele mostra um pouco de como ele fez isso. Então, desde um tempo atrás, esse tipo de organização se tornou muito... na verdade, era um pouco exótico antes, mas hoje em dia está muito popular. Porque hoje em dia, por exemplo, pequenas empresas de tecnologia, quase todas elas já nascem, muitas vezes, já bem avançados para o lado orgânico. Certo? Até porque você não acha um programador que queira trabalhar numa empresa que seja diferente. Ou uma pessoa que tem um alto conhecimento técnico nessa área, ele já sabe que as empresas assim são empresas abertas, onde ele participa, onde ele decide junto, onde ele tem que ter... Tudo isso aí, nas empresas de tecnologia, já está começando a ficar muito forte. Quem está mais ainda para o lado de cá, da seta? A maioria do varejo, a maioria das indústrias. Existe indústria lá? Existe. A Senco é uma, está lá. Certo?
E o setor público, infelizmente, eu tenho que dizer, talvez seja um dos que está mais baixo nessa seta. Então, gente, só para ilustrar, certo? É uma tendência a nível de mundo hoje nós desenvolvermos esse tipo de mentalidade, certo? Não só em organizações, mas vocês vão ver também movimentos que estão trabalhando as pessoas para que elas desenvolvam uma mentalidade mais orgânica, mais que espelha mais a natureza, os organismos naturais. Porque assim nós poderemos ser muito mais bem sucedidos para lidar com o ambiente imprevisível, totalmente imprevisível. E a gente vai lidar de uma forma tranquila, sem emoções negativas, eu diria, feliz. E essa caminhada em direção ao copo limpo, quem puxa é a liderança orgânica, certo? Então, quem é líder de uma organização, ele pode começar a desenvolver esse trabalho. Hoje, o meu trabalho, só para ilustrar para vocês, desde 2010, eu monto grupos de líderes para ajudá-los a se desenvolver no sentido de incorporar comportamentos e habilidades para desenvolver suas organizações como orgânica. Esse é um trabalho que me preenche totalmente hoje. Eu digo me preenche como significado da minha vida. A gente contribuir para que o mundo se torne mais feliz, e que as pessoas se tornem mais felizes com o seu trabalho, não tem nada igual. Certo? E a liderança orgânica tem tudo a ver com isso. Quando eu digo para vocês que eu estou ajudando a desenvolver algumas habilidades, alguns comportamentos, quais seriam eles? Certo? As principais habilidades e comportamentos que nós ajudamos o líder a desenvolver. Aí vocês vão fazer um paralelo, provavelmente, com aqueles líderes que eu citei ali. Primeiro, livre de condicionamentos. O que é uma liderança livre de condicionamentos? É aquela que faz o que faz, não porque precisa mostrar para alguém, não porque precisa de uma aceitação social, de um reconhecimento. Ela faz o que faz porque está dentro do coração dela, porque é o que ela sente que tem que fazer. Certo? Esse é o principal ponto. Ela segue a natureza, ela segue a consciência profunda que está dentro dela. Então, a liderança orgânica, ela tem muito a ver com a paixão, aquilo que a pessoa realmente gosta de fazer, o que ela ama e o que ela quer levar de diferente para as pessoas, baseado naquilo que ela gosta. Certo? E ela não fica só no pensamento, ela age. Então, aí começa a liderança orgânica. Os condicionamentos talvez seja a parte mais difícil, você se livrar deles. Porque são muitos. Aquele pensamento máquina, cara, ele cobre a nossa cabeça, as nossas costas, de tal forma que a gente nos livrar dele, às vezes, é um trabalho. Mas dá para fazer. Certo? E quando a gente faz, a gente não precisa muito esforço mais, porque naturalmente a gente se torna um líder mais orgânico. Segunda, livre de rótulos. Esse é outro paradigma absurdo, mas nós temos que trabalhar e dá para trabalhar. Todos aqueles líderes que eu mostrei, os principais lá, eles acreditam que todo ser humano é igual. Certo? Então não existe rótulo. Não existe ser humano melhor, pior. Certo? Todo ser humano é igual. E ele se preocupa em colocar cada ser humano no seu melhor potencial. Desenvolver esse ser humano. Certo? Acredita realmente que ele consegue fazer isso. Terceira coisa. Eles têm um propósito. E esse propósito geralmente ele é nobre e humano. Ou seja, o motivo, o porquê que eles levantam e trabalham e se movem todos os dias, é porque eles querem que toda a humanidade seja melhor. Eles querem que todas as pessoas vivam melhor. Certo? E eles sabem que podem contribuir para isso, porque para todas as pessoas viver melhor, basta que nós demos o passo para que nós vivamos melhor.
Esse é o único jeito, certo? E nós vamos falar talvez um pouco mais disso daqui um pouco. Engajadora. Cara, quando o líder tem propósito, segue o coração, está livre de condicionamento, né? E não rotula as pessoas adoram esse cara, as pessoas compram a causa dele, certo? Elas engajam. O que esse cara estiver fazendo, as pessoas pegam e falam, não, estou aqui para te ajudar, certo? Não é mais aquela questão mecânica que a gente viu, onde o líder simplesmente tem que controlar o sistema, tem que colocar a pessoa, e a pessoa que entra ali, a única coisa que ela pensa é, cadê o meu também? Num modelo orgânico, a pessoa compra a causa do líder. Poxa, eu quero estar nisso contigo. Tu está feliz, eu estou vendo, eu também quero estar feliz como você. É? E assim se desenvolve as pessoas. E por fim, ela é uma liderança transformadora. Por quê? Porque ela age no sentido de mudar as crenças das pessoas, de mudar a cultura, certo? Ela não dá desculpa de cultura. Ah, porque as pessoas são assim, porque as pessoas não têm jeito. Porque... Não. Ela age. E grande parte disso é a paixão e a emoção que ela carrega com ela, e a vontade de desenvolver as pessoas. Mas ela consegue mudar crenças, e crenças profundas, que a maioria das pessoas tem. Se você pegar um Nelson Mandela, né, quando ele assumiu a presidência da África do Sul, foi logo depois do Apartheid, certo? O que a população dele mais desejava era vingança. E o que ele conseguiu? Mudar a crença de milhões de pessoas. Certo? Então, isso é um exemplo. Né? Se ele conseguiu mudar de milhões, será que nós não conseguimos mudar de 2, de 3 que trabalham com a gente? Ele não é santo não, gente, ele é igualzinho a gente. E uma das coisas que ele mesmo diz é que isso aqui pode ser treinado. Isso aqui nós podemos trabalhar isso. Certo? Então, existe uma forma da gente trabalhar as pessoas. Né? E esse líder, o líder orgânico, né, o líder mais orgânico, né, o caminho que ele tem que seguir, e esse é o que a gente trabalha, né, no nosso programa. Primeiro, liderar a si mesmo. Eu tenho que controlar minhas próprias emoções, eu tenho que achar qual a minha paixão, qual o meu propósito, o que a minha natureza está clamando de mim, certo? Me libertar dos condicionamentos. Isso tudo são grandes passos para o líder liderar a si mesmo. E controlar, acabar, eliminar as emoções negativas da sua vida. Também é um grande passo, certo? Essas duas coisas são fundamentais. A partir disso, tu consegue liderar pessoas próximas. Esposa, marido, filhos, certo? Essas pessoas são as primeiras que tu tem que engajar. Se não engajar eles, tu vai engajar o pessoal da empresa? E como que se engaja eles? Desenvolvendo relacionamentos construtivos. Livre de rótulos. Aí é a hora de acabar com os rótulos, porque aí você constrói sempre um relacionamento onde as pessoas vão assumir uma responsabilidade junto contigo. Né? Você vai trazer elas para a responsabilidade junto contigo. E o terceiro passo aí sim, se você tiver já dado os passos no sentido de liderar a si mesmo e de liderar pessoas próximas, tu já está 60% no caminho de liderar uma organização com pessoas, né, de uma forma mais orgânica. Eu queria deixar com vocês agora, né, só para ilustrar, vocês receberam algumas frasezinhas aí, mas eu queria reforçar, na verdade, um pouco disso tudo que a gente colocou, com essa turma que eu mostrei para vocês ali. Né? Eu queria que eles dessem as suas dicas. Certo? O primeiro deles, o Dalai Lama, mostrando para vocês o que ele pensa do ser humano artificial lá, dos quadrados. O que mais me surpreende no ser humano, o próprio ser humano, porque ele sacrifica sua saúde para fazer dinheiro. Depois sacrifica seu dinheiro para recuperar sua saúde. Ele é tão ansioso sobre o futuro que não desfruta o seu presente. E acaba não vivendo nem o presente e nem o futuro.
Ele vive como se não fosse morrer nunca. Então morre sem nunca ter vivido. É um retrato daquele ser humano dos quadrados lá, que nós vimos. Uma dica sobre o futuro e um questionamento sério para a nossa vida. Temos que aprender a viver juntos como irmãos, ou vamos todos perecer juntos como idiotas. Gente, isso aqui é um tapa na cara da competição. Nós, seres humanos, Darwin já mostrou isso, nós nascemos para colaborar. Toda a nossa estrutura física é feita para desenvolver empatias com outras pessoas, colaborar com outras pessoas. Nós não fomos desenhados evolutivamente para competir. E, no entanto, desde que nós inventamos o quadrado, nós só competimos. Isso é um dos problemas de todas as desgraças que existem no mundo, certo? Ou seja, nós já estamos aparentemente perecendo como idiotas, certo? A questão mais persistente e urgente em nossa vida é: o que estamos fazendo pelos outros? Estamos exercitando a nossa natureza humana de colaboração? Mahatma Gandhi. Uma dica para a vida. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Por que isso? Porque nós não temos amanhã. Ninguém garante que nós estaremos aqui amanhã. Então, se nós aproveitarmos ao máximo nossa vida agora, nós estamos dando um grande passo para mudar a vida de muitas pessoas. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então a gente olha o mundo e só vê um monte de barbaridades. Começa dentro de nós. É aquilo que eu disse. A liderança orgânica, primeiro, lidere a si mesmo. Não tem outro caminho, gente. Não adianta a gente querer mudar lá fora. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e nós queremos mudar os outros. O único que nós temos controle nessa vida, o único, somos nós. Certo? E se nós dermos o passo, nós vamos trazer mais pessoas para esse passo. E isso contagia. E esse é o único jeito de construir uma sociedade diferente. Não tem outro jeito. Não adianta esperar governos, pessoas inteligentes, empresas fazerem alguma coisa. Porque não vão fazer. Por último, Nelson Mandela. Que suas escolhas sejam norteadas pela sua esperança e nunca pelo seu medo. Levem isso como questionamento para casa, gente. Quantas das decisões que nós tomamos na vida são norteadas pelo medo? Ou que a gente não toma na vida? Né? Isso, o medo, é um reflexo direto do condicionamento. Nós estamos condicionados. Alguém disse para a gente acreditou. Por isso a gente tem medo. Certo? Um dos grandes exercícios de liderança orgânica é quebrar essas crenças que a gente acreditou e que geram esse medo na gente. Para a gente poder fazer aquilo que a gente acredita de verdade. Sempre parece impossível até que seja feito. Isso é mudança. Certo? Muita gente olha por isso que eu faço aqui, poxa, é utópico, é um doido, é impossível, nunca vai conseguir. Certo? E assim vai. Mas eu não quero mudar o mundo. Eu tenho o propósito de mudar o mundo. Mas eu só quero mudar, e o meu grande esforço ainda é mudar a mim mesmo. Certo? Eu posso dizer para vocês,
E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Cada um de vocês pode, sim, dar o primeiro passo para melhorar esse mundo. E se nós dermos esse primeiro passo, nós vamos influenciar mais pessoas. E não tem outro jeito, não tem outra saída. Gente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje.